Se você caiu nesse vídeo, certamente você ainda está na transição de 2021 para 2022 e lógico, você está buscando aqui no YouTube como se planejar. E aí você acabou caindo nesse vídeo. Não sai dele não, porque comigo você vai aprender como se planejar com Deus. A priori, esse vídeo ele vai tratar muito sobre a tua espiritualidade, mas vai, por meio de princípios bíblicos, organizar todo o seu ano, todos os seus 365 novos dias, conjuntamente com Deus. Sou Douglas Carvalho, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos. Roda a vinheta. E ano novo aí na área e muita gente quer se planejar de última hora e, na verdade, quando a gente pensa em Deus, a ótica dele é bem diferente. Deus, para cada dia da criação, se vocês perceberam, ele já planejou tudo na ponta do lápis, ou melhor, na ponta da língua, para falar, para declarar aquilo que ele queria ver. E é basicamente sobre esse assunto que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Só que antes de dar continuidade, peço a única coisa: se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais materiais semelhantes a esse ao longo do ano, para que vocês possam prosperar, possam avançar na sua vida espiritual, material e assim por diante. Vamos ao vídeo. Então, basicamente, no vídeo de hoje, eu vou te apresentar alguns elementos essenciais para que você tenha uma noção básica de como Deus pode organizar a sua vida pessoal ao longo de 365 dias em um ano. Então, é fundamental que, a priori, se você chegou aqui nesse vídeo, você estava realmente buscando mecanismos de como você pode se planejar para organizar bem o teu ano. Só que Jesus certa vez disse, olha, sem mim nada podeis fazer, inclusive se organizar. Então, basicamente, nesse vídeo eu vou te ensinar, conjuntamente com a palavra de Deus, como é que você pode se organizar desde o primeiro dia do ano até o último dia do ano. E lógico, parte desse planejamento ele tem que sair do papel e tem que ir para a ação, porque esse é o dunamis de Deus, ou seja, o Espírito Santo em si, ele é muito dinâmico e ele quer que as coisas se materializem. Então, basicamente no vídeo, a gente vai entender como é que Deus se comporta, como Ele mesmo se organiza, e como filho ou filha amada dele, você vai refletir como é que anda a sua vida, se está de acordo com a linha de organização do Pai ou não. Então, o texto base do vídeo de hoje, basicamente, é Gênesis capítulo 1. Ah, Douglas, todo mundo já sabe o que é que está escrito em Gênesis. Lógico, mas é segurança para cada cristão ouvir as mesmas verdades. Só que no vídeo de hoje a gente vai ver Gênesis sobre uma ótica um pouco diferente. Você vai ver, na verdade, você vai ler Gênesis juntamente comigo, para que você possa entender que Deus, mesmo sendo tão poderoso, tão soberano, ele era organizado e ele não fazia as coisas de última hora. Pelo contrário, ele dividia as atividades dia após dia e tudo que ele fazia era muito bom. Na verdade, tudo era bom, mas quando chegou na gente, ficou muito bom mesmo. Vamos à leitura. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio de tudo, num ano novo, por exemplo, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então falou Deus, haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Então observa, primeiro dia, Deus ele separa uma atividade específica. Então observa que no princípio Deus não estava sozinho, pelo contrário, o Espírito de Deus e a palavra, que é Jesus Cristo, estava com ele desde o início de tudo. Então eles organizaram o que estava em caos. Então eu pergunto para vocês, neste ano que passou, o que está em caos na sua vida? Porque comece a confessar, se você nasceu de novo, e aqui eu coloco um link bem básico sobre esse assunto. Mas se você já é cristão, nascido de novo, você pode agora organizar a sua vida com meio de confissões da palavra de Deus. Então, o mesmo mecanismo que existia no princípio, com a única diferença que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, hoje ele habita dentro do cristão nascido de novo. Esse mesmo Espírito ele está esperando a palavra de Deus para ser gerada, para ser cultivada em seu coração e ser lançada no mundo espiritual por meio de confissões de fé. E isso faz com que tudo aquilo que esteja em caos na sua vida pessoal entre em ordem. Então, na parte prática cristã, você começa um ano organizado com Deus quando Ele coloca na sua boca as palavras que trazem em ordem coisas que estão desorganizadas em sua vida. E aqui em Gênesis, nessa primeira parte dessa leitura, a gente percebe que a forma de Deus trabalhar com coisas que estão desorganizadas é trazendo à existência o que Ele quer ver. Então a Bíblia fala que no princípio tudo estava um caos, mas pela palavra Ele chamou à existência aquilo que Ele queria visualizar.
E basicamente Deus queria ver tudo organizado. Então pega logo essa chave, Deus é um Deus organizado e isso se fundamenta desde a fundação do mundo. O versículo 6 diz assim, então Deus disse, haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu, a noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então, se você perceber, ao longo da leitura aqui do capítulo 1 de Gênesis, para cada dia Deus focalizou aquilo que ele precisava fazer. Observa que no princípio Deus lidou com coisas inanimadas, coisas inorgânicas, vamos dizer assim, uma linguagem mais moderninha aí. Então, Deus em si, ele organizou tudo por palavras, trazendo à existência, primeiro, coisas inanimadas, a água, a terra, separando a água da terra, enfim. Mas lá na frente ele vai lidar com coisas mais complexas, ele vai criar os animais, e a sequência dos animais, os terrestres, os aquáticos, depois as plantas. Então, observa, Deus, para cada dia da criação, ele teve um foco específico. Então, ele sendo tão poderoso, tão majestoso, ele nos ensina que mesmo sendo tudo isso, é necessário se planejar, é necessário focalizar, é necessário executar em tempos e épocas específicas. E aí os cabeções aí, de plantão, acumularam um monte de coisa ano passado, que é resolver tudo no primeiro mês do ano 2022. E o ano 2022 eu vou fazer tudo diferente. E o ano 2022 vai ser o melhor ano da minha vida. Tudo balela. Depende. Por que depende? Porque depende primeiro do seu posicionamento mental, do seu posicionamento espiritual e da sua prática da palavra de Deus, se você está pegando os princípios do seu Pai eterno e colocando eles em ação. Deus é um ser muito dinâmico e desde o princípio ele exemplifica isso. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. O universo, na ciência, a gente entende que não é somente o planeta Terra, mas todos aqueles que estão além do planeta Terra, além da Via Láctea e todas as galáxias aí que a ciência nem sabe ainda que existem, enfim. Pelo princípio da palavra a gente vê que Deus criou tudo isso, mas tudo isso foi criado da noite para o dia? Não exatamente. Tudo isso foi criado paulatinamente, tudo isso foi criado conforme a organização do seu Pai. Então, assim como ele é, assim você deve também ser. Vamos dar um pulo lá para o quinto dia. Olha só o que Deus fez. Então Deus disse, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu, acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grandes números pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus visualizou, observa, antes de existir no mundo material, ele sempre via. Então observa, antes de qualquer coisa se materializar no mundo natural, Deus visualizou isso no mundo espiritual. E ainda de quebra, a Bíblia ressalta que ele via no mundo natural. Então ele chamava a existência o que ele queria ver, e realmente aquilo se materializava, e logo em seguida, para cada versículo, Deus sempre dizia, e viu Deus que era bom. A Bíblia continua dizendo assim, e Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. Então observa, para cada estação, para cada dia, Deus focalizou em uma coisa, mas quando chegou no último dia, ele fez a primazia da criação e aí ele visualizou algo muito bom. Eu e você. Tão bom que a gente tem a capacidade ou o poder de se comportar como ele é, de agir à altura de quem ele é, como sendo imagem e semelhança dele. Então nesse início de ano é fundamental que você focalize o seguinte: sem Jesus Cristo nada você pode fazer, inclusive se organizar, inclusive entrar em ação, inclusive materializar tudo aquilo que você precisa para um ano dito como novo. Em si, uma divisão de data pouco representa se as mesmas práticas são realizadas no novo ano. O que mais interessa para Deus é o seu posicionamento perante aquilo que Ele tem como promessa para você. Algumas dicas que eu separei aqui no vídeo que vocês podem sim implementar para se organizar são as seguintes. A primeira dica é você ter um comprometimento maior com a palavra de Deus ao longo do ano. É essencial que antes de você iniciar qualquer atividade do seu dia, você possa prestar a Deus um devocional. O que é um devocional? Basicamente é um tempo de dedicação, de devoção a Deus. Para esse propósito, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa ouvir louvores, você precisa se entregar de coração, corpo e alma a um momento específico e exclusivo com Deus. E uma Bíblia que é muito conhecida agora atualmente, para um propósito de leitura de 365 dias em um ano,
é a Bíblia 365 graus. Deixa eu botar aqui para focalizar certinho para vocês visualizarem. Essa Bíblia aqui, ela divide cada dia do ano com porções específicas da Palavra de Deus que vocês vão acompanhando dia após dia até completar os 365 dias do ano. No ano de 2020 eu interrompi essa leitura porque eu passei por uma cirurgia de apendicite e aí enquanto eu estava internado, lógico, a sequência da leitura foi interrompida. E aí eu realmente fiquei um pouco triste porque era um dos propósitos do ano passado para a minha vida espiritual que não se cumpriu. Mas eu acredito, por causa agora das minhas palavras, que todos os dias de 2021... Mas agora eu acredito que todos os dias de 2022, certo? A palavra aqui vai estar perto da minha boca, perto do meu coração, nutrindo cada dia com uma porção específica para o meu crescimento espiritual. Então prioriza primeiro Deus antes de qualquer atividade, que aí vai dar tudo certo. Outro ponto interessante é, tem um planner. O que é um planner, Douglas? Nada mais é do que um tipo de organização no qual você pode visualizar a médio e curto prazo os seus objetivos ao longo do ano. Num planner, e aí vocês podem encontrar isso em livrarias, papelarias. Um planner basicamente te fornece, ou te equipa com a capacidade de você planejar um semestre, planejar um ano inteiro, sem necessariamente você desfocalizar dos seus objetivos. São objetivos mais gerais, são objetivos mais panorâmicos, objetivos mais amplos, que você pode anotar previamente, inclusive no ano 2021, já se projetando para o ano seguinte sobre o que você quer alcançar lá e o que você deve fazer para alcançar aqueles objetivos específicos. Então, planner é muito fundamental para essa visualização mais ampla do que você quer e aonde você quer chegar. Douglas, qual a diferença de um planner para uma agenda? O cristão tem que ter agenda? Com certeza. A organização vem do alto. Então, uma agenda... Então aqui, por exemplo, uma agenda faz com que você, para cada dia que você marcou lá no planner, você possa detalhar o que você vai fazer em cada horário daquele dia específico. Então a agenda em si, ela vai te auxiliar a ser mais detalhista para cada dia da semana sobre aquilo que você vai fazer. No planner, basicamente, eu utilizo para focalizar, pontuar aquilo que deve ser feito. Na agenda, eu detalho, especifico, minuciosamente tudo aquilo que eu vou fazer no horário, no local e com quem eu vou me encontrar e por que eu vou fazer aquela atividade e por que ela é produtiva para mim e qual é o benefício de estar fazendo aquela atividade, coisas do tipo. Então, uma agenda é fundamental para qualquer cristão. No mundo corporativo, no mundo ministerial, inclusive na sua organização de vida pessoal mesmo, é fundamental você ter essas duas ferramentas, porque elas funcionam meio como uma bússola de onde você está hoje e aonde você quer chegar. E para que você possa realmente não desanimar, é necessário que você pontue, escreva. A palavra de Deus diz lá em Abacuque o seguinte, olha, escreve em tábuas a visão, porque ela não vai tardar, a seu tempo ela vai se cumprir. Então observa, para cada cristão, Deus tem uma visão específica. Para cada filho dele, ele tem uma época específica das coisas começarem a acontecer, de tudo aquilo que você realmente deseja acontecer, mas é necessário que você faça a sua parte. E o fundamento, a base de tudo, é planejamento. O próprio Jesus era muito organizado. Lembra vocês, por exemplo, quando ele fala de uma parábola, de uma história lá, de um camarada que queria construir uma torre. Então observa quem é aquela pessoa que para construir uma torre, primeiro não senta e calcula o valor para ver se realmente vai cobrir todo o orçamento daquela obra que ele vai se espreitar a realizar. Então o próprio Jesus ele ensina nessa parábola o seguinte, que é necessário você, como cristão filho de Deus, passar pelo mesmo princípio da organização, para que lá na frente você não venha passar vergonha. O último ponto, mas eu diria que o principal de todos para termos organizativos é você ter uma lista de confissão da palavra de Deus à sua disposição. Em verdade, eu já tinha colocado isso no meu coração nesse último mês de dezembro, de fazer essa lista de confissão. E nessa última semana, especificamente, na verdade, no dia anterior, eu fiz essa lista com amigos específicos que me convidaram para que a gente, em grupo, pudesse debater, pudesse ver versículos específicos e enquadrá-los em categorias específicas. Então, aqui foi o resultado desse material super legal, no qual eu tenho aqui as categorias das áreas da vida que eu quero que a palavra de Deus transforme ao meu ser, o meu interior e tudo aquilo que eu vou realizar no ano que está se iniciando. Então as categorias podem ser, por exemplo, eu vou pontuar aqui algumas que eu coloquei, vida financeira, planos pessoais em termos de carreira, vida conjugal. Tem vários versículos que respaldam que você pode ter aquilo que a palavra de Deus te garante como promessa.
tem vida emocional, gestão do tempo, saúde física, vida espiritual, identidade de Deus, quem você é em Deus, né? Porque quando você se compara a Deus, quando você se identifica no caráter dele, você se torna mais forte e poderoso na terra. Propósito de vida, pegue versículos que respaldam que você tem um propósito eterno. Isso daí vai te dar esperança, vai te dar força, vai fazer com que você não se torne depressivo. Pessoas que geralmente se tornam depressivas são pessoas que desfocaram daquilo que Deus chamou elas para fazer. Gratidão. Quais são os motivos de você agradecer a Deus no ano que se passou e quais são os motivos que pela fé você já pode agradecer por tudo aquilo que Ele vai te favorecer no ano que se inicia. Então aqui foram alguns pontos, né, que eu coloquei conjuntamente com meus amigos ontem e que realmente é o principal. Eu diria que é a bússola, aquilo que vai conduzir as nossas vidas em um ano que se inicia. Porque veja bem, a palavra de Deus diz lá na carta de Tiago que a nossa língua é comparada com um pequeno leme que conduz um grande navio. Então, se você coloca ou calibra o que a sua língua vai proclamar, vai dizer no início de um ano, essas palavras vão conduzir todos os meses que vão se seguir. Então, veja como Deus é bondoso, amoroso conosco. Ele faz com que você entenda que o princípio de planejamento é você sentar e você focar nele e você extrair dele tudo aquilo que ele tem para cada área específica da sua vida. E lógico, o Espírito Santo, ele não é uma teoria, não é uma leitura simplesmente das Escrituras. O Espírito Santo é a vida de Deus ativa dentro de você, comunicando coisas ao seu coração. E você precisa ter maturidade espiritual para discernir quando é o Espírito falando com você, os comandos específicos que ele vai te dar para executar tarefas muito mais complexas. Então, para cada pessoa, o Espírito Santo tem caminhos específicos que deseja conduzir. E basicamente esses daqui foram aqueles que, para a minha vida pessoal, ele está trilhando, ele está traçando para que eu tenha um ano mais produtivo, um ano mais organizado, um ano mais focado, um ano mais executado e, lógico, trazendo mais resultados concretos, materializados para a minha vida pessoal. Então, o ano 2021 está se acabando agora, mas eu quero que você entenda que isso é o Cronos, ou o tempo do homem, porque o Kairos de Deus ele pode iniciar a qualquer momento. Ano novo em si é quando você começa a falar a novidade de vida pela palavra através da sua boca. O ano novo ele não se prende ao tempo humano, ao Cronos. O ano novo ele se prende a partir da boa notícia, e a boa notícia é Deus se fez carne para morrer no seu lugar e colocar palavras de vida eterna dentro da sua boca. Então o ano se finaliza. Atualmente no canal eu tenho 379 pessoas. Não tenho números, porque uma das coisas que eu falo no final de cada vídeo é de que você é o melhor de Deus. Eu trago essa frase de T.L. Osborne. T.L. Osborne, inclusive, tem um livro sobre isso. Você é o melhor de Deus. No mundo tão ativista, no mundo tão comparativo, no mundo que está sedento pelo glamour, as pessoas elas se tornaram números. Mas eu quero que você entenda que se você está aqui nesse canal, você nunca vai ser apenas um número. Você realmente é o melhor de Deus. Eu desejo para cada um de vocês um excelente ano novo. E eu acredito piamente que apenas o fundamento na palavra de Deus é capaz de transformar a vida de qualquer ser humano e que essa palavra ela vai estar e continuará transformando a minha vida, apesar de tantos erros que eu cometi no ano 2021. Essa palavra está alinhando o caminho. Essa palavra está colocando trilhos para que eu possa correr velozmente em um ano que se inicia. E essas palavras vão permanecer na minha boca e eu espero de todo o coração que elas também permaneçam no coração de cada um de vocês, porque essa é a boa notícia. Se você não é inscrito no canal, te peço mais uma vez, se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui o que você achou desse vídeo, coloca aqui teu comentário sobre como Deus está te conduzindo a se organizar nesse ano que se inicia, e eu quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, vocês são o melhor de Deus. Shalom!